Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe essa homilia. Hoje, nessa quarta-feira, dia 23, o Evangelho é São Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." E Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vivendo esse tempo da ressurreição, da Páscoa, esse evangelho de hoje, ele tem 2 marcas: a palavra e a Eucaristia. Tem todo esse contexto onde Jesus se aproxima, os discípulos não o reconhecem porque não têm fé, porque pensavam que Jesus ele tinha ficado crucificado, morto, e etc. E Jesus explica as Escrituras. Primeiro ensinamento: onde é que nós tomamos conhecimento verdadeiro de Jesus? Nas Escrituras. Quando Jesus explica as Escrituras, o coração daqueles discípulos fica ardendo, fumegando, encandecido, cheio do fogo do amor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela aquece, ela incendeia o nosso coração, o nosso interior. É a primeira coisa. Quer conhecer Jesus? Leia, medite, reza, aprofunde a sua vida nas Sagradas Escrituras.
Segunda coisa, a Eucaristia. Jesus ele celebra a Eucaristia com esses discípulos. Ia Jesus passando adiante, os discípulos pedem para ele permanecer, ele permanece, e o Evangelho diz que ele toma o pão, ele abençoa, ele parte e ele distribui. É um gesto eucarístico. E é naquele momento, quando ele celebra a Eucaristia, quando ele parte o pão, o que acontece? Os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Na Eucaristia, que é o ápice da nossa vida cristã, nós temos a oportunidade de entrar em contato com nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina a nossa vida, que aquece os nossos corações. Permita Jesus falar com você na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus passos, que você seja como os discípulos de Emaús, que ao beber da palavra e da Eucaristia que você vá anunciar que Jesus vive, que Ele não está morto, Ele ressuscitou para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.